Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o assunto promete, porque nós vamos discutir uma das passagens do Evangelho de João mais controvertidas. É o primeiro milagre. Engraçado, o último evangelho é que narra o primeiro milagre do Senhor Jesus. Só aí já tem alguma discussão, né? Além desse fato, esse milagre ocorreu numa festa de casamento e envolvia vinho, muito vinho. Outro fato que também suscita discussão e debate. Mas o foco da nossa discussão hoje vai ser a conversa entre o Senhor Jesus e a sua mãe, Maria, e o desfecho desse milagre. Todo mundo conhece a história, depois você vai ver os detalhes na matéria de abertura, que certamente o Zeca vai abordar. A certa altura dos acontecimentos, Maria, amiga da família dos noivos, pede a Jesus que resolva o problema, um problema muito sério. Havia acabado o vinho, naquela época as festas levavam uma semana para dar tempo de todos os parentes que vinham de longe virem, então vinha um determinado grupo, depois ia embora, chegava outro e assim por diante. E o vinho acabou no meio da festa. Como fazer com os visitantes que ainda viriam, né? Então, Maria fala com Jesus, Jesus responde uma frase que para mim nunca fez sentido, eu não entendo nada do que ele quis dizer ali. Ele disse, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A despeito desta frase, Jesus faz o milagre, atende ao pedido de Maria. Como entender isso, né? Esse é o foco do debate. Se Jesus disse que ainda não havia chegado a hora dele, por que ele realizou o milagre? E qual é, evidentemente, o papel da sua mãe nessa história toda? Nós sabemos muito bem que um determinado segmento do cristianismo usa justamente essa passagem bíblica para justificar o fato o ensino deles e que Maria intercede por nós junto ao Senhor Jesus até os dias de hoje. É isso, não é? Como interpretar esse texto, né, à luz da teologia evangélica, teologia reformada, por exemplo? Como vamos resolver essa questão? Está no ar o Vejam Só. Olá! É com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, querendo trazer bastante informação, entendimento e luz a respeito dessa passagem das Escrituras que nós vamos abordar. E queremos também que você seja premiado ou premiada, né? Para concorrer ao sorteio do livro de hoje, aliás, um livro muito instigante, você deve votar na enquete no vejamsó.com.br, tá bom? Conosco hoje o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, ele que é missionário, jornalista, apologeta, teólogo, professor de teologia e sei lá mais o quê. Paz e graça, pastor, tudo bem? Amém, Heber. É uma alegria estar de volta aqui com vocês, né, em casa, nesse programa tão abençoado. Uma honra sempre voltar ao programa. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Do outro lado, o pastor Rodrigo Ursino. Faz tempo que ele não vem, mas ele já esteve conosco. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, filósofo e pós-graduado em Novo Testamento, além de ser também professor de teologia em várias escolas. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo. Muito obrigado, reverendo. Para nós é sempre um prazer enorme, um privilégio estar aqui de volta nesse programa tão abençoado. Pastor Jamierson, o senhor não deu o endereço da igreja, né? É verdade. E hoje nós estamos comemorando 14 anos, Heber. Que beleza! Desde a fundação da igreja ali em Guarulhos, né? Igreja Batista Etnos, fundada pelo pastor Gilberto em 2002, dia 8 de dezembro de 2002. Depois pastoreada pelo pastor Alexandre Inácio, que continua comigo, né? Sou o terceiro pastor aí na história da igreja. Hoje começamos com 11 pessoas, uma reunião ainda familiar, segundo os registros de trabalho lá. Hoje um pouquinho mais de 100 pessoas.
mas tanta coisa já aconteceu, né? Eu mando um beijo para todos os membros da igreja. Você que não congrega, está em Guarulhos, quiser nos conhecer, né? Estamos ali na rua Mandaguari, número 97, no bairro do Bom Clima. Estamos pertinho ali da base da Polícia Militar, no começo da Avenida Faria Lima. Rua Mandaguari, número 97. E tem o site da igreja também, né? batistaetnos.org.br. Você pode nos conhecer um pouquinho melhor. Mas estou muito feliz por esses 14 anos, essa bonita igreja servindo ao Senhor. Amém. Pastor Rodrigo, e o senhor? O senhor é pregador itinerante, não é isso? Isso. Onde a gente acha, irmão? Bom, eu congrego na Estrada Canal do Cocaia, número 336, no Jardim Eliana. Fica na região do Grajaú, ali, na Zona Sul. Isso, extremo sul. E o contato do pastor Justino, para quem quiser convidá-lo, está publicado no site do programa e também vai ser exposto ao longo do programa. Eu também não disse, Heber, que é uma alegria. Pessoalmente, eu estou conhecendo o Rodrigo hoje. Não nos conhecíamos ainda pessoalmente. Tenho assistido os debates que ele participa, ele também já me assistiu, mas estamos nos conhecendo hoje, uma honra, um carinho muito grande por esse irmão. O prazer é meu. A alegria. Muito bem. A honra é minha. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o difícil tema de hoje. Vejam só. No debate de hoje, estudaremos o primeiro sinal realizado por Jesus, a transformação da água em vinho. Mas usaremos esse milagre apenas como ponto de partida, já que a nossa dúvida está em uma frase anterior ao sinal. Se ainda não havia chegado a hora, por que Jesus transformou a água em vinho? Se você também quer saber essa resposta, está no lugar certo, pois esse é o tema do Vejam Só de hoje. Para iniciar e começar bem, precisamos ler o texto que gera o nosso debate de hoje. Assim, teremos base e base bíblica para fundamentarmos a nossa opinião. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O episódio descrito no texto do capítulo 2 do Evangelho de João é muito conhecido. O casamento, realizado em Caná da Galileia, recebeu Jesus, seus discípulos e familiares. Aqui cabe um breve comentário sobre a importância de Jesus ter aceitado o convite e ido nessa festa de casamento. Mostra definitivamente que Jesus não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos. Esse primeiro milagre repele definitivamente aquele temor desarrazoado de que a religião rouba a vida e a felicidade. Corrige também a falsa impressão de que o azedume é um indício de santidade. Durante a festa, o vinho acaba e Maria, mãe de Jesus, procura pelo seu filho. Nesse momento, Jesus então afirma que ainda não havia chegado a hora. Mas mesmo assim, na sequência do texto, é relatado o milagre feito pelo Mestre, transformando a água em vinho. Para alguns teólogos, esse sinal simboliza a transformação da velha ordem da religião judaica numa nova ordem através de Jesus Cristo. Inclusive, a água, o vinho e os jarros de pedra usados por Jesus nessa oportunidade reforçam esse simbolismo. O episódio é muito conhecido. Conseguimos verdadeiramente entender sua simbologia e importância. Porém, ainda não conseguimos responder a nossa pergunta de hoje. Se ainda não era a hora, por que o milagre foi feito? Será que nossos convidados de hoje sabem essa resposta? Eu não sei você, mas eu vou garantir o meu lugar no sofá para não perder nenhum momento do debate de hoje. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Como nós dissemos anteriormente, né? O tema de hoje trata da questão do Evangelho de João, capítulo número 2, e por que Jesus fez o milagre, se ele mesmo disse que não estava na hora. Vamos começar ouvindo o nosso apologeta de plantão, pastor Jamierson Oliveira. Pastor, como é que o senhor responde essa pergunta na sua primeira fala? Depois a gente aprofunda as coisas.
Primeiro, Heber, eu gosto demais dessa passagem. Já preguei algumas vezes sobre ela. Ela tem uma aplicação hermenêutica muito interessante. Primeira, é que é uma história muito curiosa, né? Sendo um casamento, a gente imagina que a pessoa está preparada, né? A pessoa se preparou ao longo de quase toda a vida, né? Para receber seus convidados, para a festa em si. O que poderia ser mais importante do que o seu casamento? Talvez o nascimento do seu filho, alguma coisa assim. E esse jovem, a sua família, não foram tão prudentes, né? Ou não calcularam direito, né, o número de pessoas que poderiam estar presentes. Então é uma história curiosa que nos ensina várias coisas, inclusive essa preparação, né, um planejamento de tudo aquilo que a gente está realizando, daquilo que a gente realiza. Mas um aspecto muito interessante, e a última vez que eu ministrei sobre ela, eu fiz a seguinte colocação: sendo o vinho símbolo de alegria nas Escrituras, né? O vinho tem essa ideia de festa, de alegria, de regozijo. O vinho não pode acabar na presença de Jesus, né? Na presença do Senhor há abundância de alegria. Então o vinho, sendo símbolo de alegria, não pode ter acabado. Então eu acho que Jesus também deixa um insight nessa área aí hermenêutica para uma coisa prática, né, para a gente pensar. Agora, acho que em relação especificamente à pergunta, depois a gente vai procurar trazer os textos bíblicos para isso, mas a confusão que se faz em cima do texto é que essa hora que Jesus diz que não chegou se refere ao início do seu ministério. Então se faz uma confusão entre essa hora que Jesus diz que não chegou do início do seu ministério. É por isso que há essa coincidência temporal aí, né? Um conflito temporal. Se não chegou, por que é que então ele faz o milagre? Uhum. Então eu vou trabalhar a ideia de que essa hora do Senhor Jesus não é a hora do início do seu ministério, nem mesmo da realização do seu primeiro milagre, do seu primeiro sinal, como é tratado no Evangelho de João. Todas as obras de Jesus é tratada como um sinal, diferente dos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que trabalha mais com o poder de Deus, dínamos, né? Milagres propriamente dito. João trabalha com o termo sinais. Que tudo que Jesus faz, na ótica de João, é para revelar a sua glória, para revelar a sua divindade, a sua filiação eterna ao Pai. Então, assim, acho que a chave nessa questão, fora os outros probleminhas que esse texto aparentemente mostra, é que essa hora de Jesus não é a hora do início do seu ministério, mas a hora que ele se refere é a hora da sua glorificação, que se dá na cruz e na ressurreição. Ok, vamos lá. Temos conosco também o pastor Rodrigo Ursino, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, ele que também é filósofo e pós-graduado em Novo Testamento, além de ser professor de teologia. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? Se ainda não havia chegado a hora, por que Jesus transformou a água em vinho? A pergunta é fantástica, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria mandar alguns abraços aqui, reverendo. Quero mandar um abraço para minha esposa, que está aqui comigo, minha filha, irmã Rose, e a Ana Isabela, que nos acompanham. Nossos alunos lá da FAESP, nossos alunos que estudam conosco também online, para eles um grande beijo no coração. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade de estar conhecendo aqui o reverendo, nosso querido amigo. A gente conversa bastante, né, online, pela internet, as redes sociais, e aí a gente tem uma boa amizade. E hoje, não pessoalmente, aprove a Deus, né, a gente se encontrar aqui no debate desse programa tão qualificado, né? Tem gente que nos manda mensagem de vários lugares do Brasil, né, por onde a gente prega, e também fora do Brasil. Tem gente, pastores amigos, né, que nos mandam mensagem da França, da Itália, da Espanha, de Portugal, da Angola. Então eu fico muito feliz em estar participando desse programa que é visto, né, não só no Brasil, mas fora também. Bom, em primeiro lugar, a pergunta ela é maravilhosa, né, e ela deve ser feita. Eu acho que todas as pessoas que, quando leem esse versículo, elas se fazem a pergunta. E a pergunta ela deve acontecer porque João teve essa ideia ao escrever isso. Se você perceber todo o Evangelho de João,
ele vai utilizar-se da questão da retórica, né? Tendo em vista escrever aos gregos, ele se utiliza da retórica. E na retórica, partindo desse princípio, existe uma coisa chamada de prolepse interna. Prolepse interna. O que é que significa isso? A prolepse interna é um mecanismo que se utilizava na retórica para que você prendesse a atenção do leitor. Então, é exatamente isso que João está tentando fazer aqui, ele consegue, né? Tanto é que é o tema de hoje. Ele faz isso com muita precisão, com maestria. Ele coloca a resposta de Jesus no momento ideal, no início dos seus escritos, para que a pessoa, quando lesse, peraí, que hora é essa, né? Se não é chegada a hora, porque ele realizou o milagre. Então, esta hora não deve ser esta hora que ele está se referindo aqui do realizar o milagre. Deve ser outro tipo de hora. E aí eu fui pesquisar no grego a palavra hora. E ela tem vários significados, né? Inclusive, o mais conhecido é de período. Período, não uma hora de 60 minutos, né? Uma hora de períodos, de momentos, de tempos até, se traduz assim. Então, João ele está colocando ali exatamente a questão para prender a atenção do leitor. E ele faz isso com muita precisão. E durante todo o livro, a gente vai ver que até o capítulo 12 vai acontecer várias vezes da expressão voltar a aparecer. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Depois do capítulo 12 em diante, aí sim entra em cena, é chegada a minha hora. Depois, durante o debate, eu vou mostrar esses textos que eu julgo de suma importância para a gente entender o que é que Jesus estava querendo dizer. Então, respondendo à pergunta, Jesus ali, ele está falando de uma hora específica para a qual ele veio a este mundo. A hora crucial do seu ministério. Então, eu vou ter que concordar com o missionário Jamiesso, que ele está trazendo à tona não a hora do realizar o milagre, nem do início do seu ministério, mas a hora da sua glorificação. A hora de ele ser levado até a cruz e fazer com que todos os pecados fossem remidos ali, naquele instante. Muito bem, agora é sua vez de se manifestar. Há uma pergunta para você postada no site do programa, vejamsó.com.br, lá você vai encontrar a seguinte indagação, vamos lá. Você entende o que Jesus quis dizer quando afirmou: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Você entende? Então responda sim. Você não entende como eu, você responda não. E é assim que você se qualifica para o sorteio de hoje. Olha só o presente da Agrade, hein? O livro do pastor Jonatas Dias Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, O Código Secreto de Enoque. Eu ganhei um livro desse, já li também. Ele é muito legal. Ele discorre a respeito das simbologias residentes no texto hebraico, sobretudo no livro de Gênesis, onde está a história de Enoque, e também no livro de Judas, né, que menciona a questão de Enoque. Não vou falar muito do livro, não. Esse aqui é o livro que a gente vai sortear aqui para quem votar na enquete. E quem está dando o livro é a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que aguarda a sua ligação. Você já ligou lá na Agrade? O telefone vai aparecer na sua tela, 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 3115 0819 em São Paulo. Liga lá amanhã, esse horário não tem ninguém, né? Mas amanhã tem. Aí você liga e pergunta, a primeira coisa que você vai fazer é dizer onde você mora, porque a Agrade tem mais de 600 unidades, então eles vão lá descobrir qual que é a mais próxima de você. Lá tem o curso bíblico, porque todas têm, mas existem outros cursos também que a Agrade oferece, não em todos os lugares, por isso é importante você saber quais são as possibilidades de você estudar a Palavra de Deus, além do curso bíblico, na Agrade, tá bom? Liga lá amanhã, se informa direitinho, tá? Eu vou ter que pedir desculpas aqui, porque hoje eu conheci uma senhora, uma jovem senhora, da Igreja Avivamento da Fé, lá de Osasco, não da sede lá do pastor de Jair, de um bairro. Ela tem um nome bem diferente, que começa com D,
E o marido dela também tem um nome diferente, que se não me engano começa com A, mas eu esqueci os dois nomes. Eu consegui a façanha. Não anotei na hora, né? E não me lembro dos dois nomes. Eles são servos de Deus, inclusive o esposo dela está para ser levantado obreiro. E assistem ao Vejam Só todas as noites, né? Então, o Ósculo Santo, amanhã eu volto lá, eu a encontrei no Shopping Light. E aí eu pego o nome de bonitinho, escrevo, né? E aí faço a saudação aqui. E lá também, no Shopping Light, eu encontrei a irmã Cidinha, do Ministério Êxodos, né? Ela que é da Igreja Cristã Presbiteriana, lá do pastor... Agora esqueci, é que eu só lembro o apelido dele. Pastor Daniel. Ele era moço quando eu era criança na igreja de Vila das Mercês, por isso que eu guardei o nome dele como o apelido, né? Esposo da irmã Ivone, e eles são líderes lá da Igreja Cristã Presbiteriana de Vila das Mercês. E a irmã Cidinha é membro lá e participa do Ministério Êxodos. Ela estava acompanhada de um rapaz, cujo nome não me lembro também, mas um ósculo santo para vocês. Bom, o site do vejamsó.com.br foi refeito, ele tem ainda uns probleminhas com a digitação, né? Os caracteres acentuados e tal, eles são mais difíceis, a gente ainda não ajustou completamente. Hoje mesmo da enquete tem vários problemas, mas você pode assistir aos vídeos do programa acessando o Vejam Só, tem um canal direto lá, tem um link direto com o canal do YouTube para você assistir aos programas ou rever ou ver aqueles que você não pôde assistir ao debate, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Estamos hoje discutindo a passagem do Evangelho de João. E o pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, está conosco e eu queria entender dele o seguinte: o senhor é apologeta. Sim. Muitos católicos romanos, maristas, defendem o papel de Maria até hoje como intercessora com base nesse texto. O irmão não vê base bíblica para isso? Não vejo, Heber. O texto compreendido dentro do seu contexto, né? Imagina você, eu fico pensando, né? A ansiedade que Maria tinha de ver o seu filho, né? Que ela sabia que não era de uma gestação natural. Ninguém tinha a experiência com Jesus que Maria tinha. Começa de ter ficado grávida sem ter tido nenhuma relação conjugal com seu esposo José, que ainda nem era seu esposo, e fica grávida. Essa manifestação pública de Jesus, que começa, na verdade, com o seu batismo, né? Então você vê que já tem um episódio, algumas coisas já acontecendo antes de Caná. Começar pelo encontro de Jesus com João Batista, às margens do Jordão, a escolha dele já de alguns discípulos, Natanael, discípulo de João Batista. Então, Jesus já está publicamente se manifestando a partir desse momento. Mas imagina que na cabeça de Maria, ela sabe que ele é o Senhor, que ele é o Messias, né? Ela ainda não tem uma compreensão clara dos desdobramentos da história desse jovem, mas ela sabe que é uma coisa extraordinária, né? Eu até aqui já selecionei no intervalo o cântico dela, quando ela é visitada por Isabel, sua prima, e ela chama o seu filho de seu Salvador, ainda no seu ventre, né? Nessa expressão. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a sua humildade. E ela então vai falar desse filho, né? Como sendo um filho do Deus Yahvé, do Deus eterno. E ela agora, como
o útero que está gerando esse ser extraordinário, bendito. Então, ela está, quando eu olho para essa passagem, eu vejo uma mãe ansiosa de ver o seu filho. Isso toda mãe tem com todo filho, né? Que mãe não quer que seu filho se dê bem, que seu filho se torne uma pessoa importante, renomada, mas ela mais do que isso. Ela tem a esperança que Jesus, como era o imaginário dos demais discípulos, mesmo ao longo do ministério público já de Jesus, que ele se autoafirmasse como filho de Deus, viesse remir Israel no plano histórico, no plano físico, fizesse de Israel voltasse a ser aquela grande nação soberana. Eles não tinham uma compreensão nem missiológica do plano do Messias, que era alcançar todas as nações. Então, quando você olha para essa passagem, o que você está vendo é o seguinte: é uma mãe já há 30 anos esperando. E uma coisa que eu fico curioso também, né? Jesus podia ter começado mais cedo o ministério, né? 30 anos, né? Eu casei com 31 anos, eu acho que casei tarde, né? É bom casar bem mais cedo. Jesus poderia ter começado uns 10 anos antes, mas 30 anos. O fato é que ela espera 30 anos e ela está ansiosa. Ela vê nessa oportunidade, e imagino, nós não temos narrativa bíblica, mas eu imagino que em muitas outras situações ela o inquiriu de se manifestar. Imagino eu, não temos nenhum registro disso. Então, pura e simplesmente, ela está vendo ali uma oportunidade para que o seu filho se revele ao mundo, se autoafirme como Messias, venha trazer toda a glória à nação de Israel, se manifeste como filho de Deus. Eu vejo dessa ótica, não é uma participação inclusiva no seu ministério, não tem nenhuma relação, né? Aí depois essas demais curiosidades, a resposta de Jesus a ela também denota isso, de que, embora com muito respeito ele a trate, mas ela não está vinculada ao seu ministério, né? Seu ministério redentor. Então, essa é a ótica que a gente deve ter do texto bíblico, né? Então tá. O pastor Rodrigo, além de filósofo, ele é professor de Novo Testamento. Aí, o pastor Rodrigo, o irmão Jamier acabou de falar que Jesus tratou a mãe com muito respeito. Não é o que a gente lê, né, no texto. Então, o senhor, como professor do Novo Testamento, explique. A tradução foi mal feita, porque, poxa, o filho fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Se eu faço um negócio desse para minha mãe, eu tomo uma bufetada no meio da orelha. Com certeza. Aliás, muito bem dada. Eu acho que eu merecida, também. Né? Merecida, não é? Aí Jesus pega e fala e o Jamier vai falar: não, ele foi muito respeitoso. Que conversa é essa? Então, na verdade, a pergunta é ótima. Eu andei estudando, pesquisando os eruditos, o que eles diziam a respeito, os linguistas, os especialistas em grego do Novo Testamento, em grego antigo, e não só os especialistas em Novo Testamento, mas também os especialistas em Antigo Testamento, eles vão deduzir, vão dizer de maneira bem clara que essa expressão, ela era usual, era comum nos dias tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Não era uma expressão de ofensa, mas também não era das mais suaves, né? A gente tem que reconhecer isso. Até pesquisando um dos eruditos, ele dizia exatamente essa questão, que a expressão mulher não é chegada a minha hora, não é uma expressão de exaltação, de enaltecimento, né, nem de respeito extremo, mas também não era uma das mais delicadas que ele poderia ter utilizado, né, mas era para exatamente deixar bem claro. Eu acho que João, ele é muito feliz nessa colocação, para deixar bem claro a diferença entre Maria e Cristo. Como o pastor Jamier acabou de colocar muito bem, existe uma grande diferença. Então eles tinham que saber que quem estava ali era quem tinha o poder de transformar a água em vinho, Jesus e não Maria. Tanto é que no versículo 5, deixa bem clara essa questão. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então acho que neste momento ela atribui a ele toda a responsabilidade, e não só a responsabilidade, mas o poder e a divindade. Ele tem o poder. Então, visem o que ele vai fazer, e o que ele mandar, vocês obedeçam, porque ele tem autoridade para fazer o que ele está fazendo. Então Jesus não faltou com respeito? Não faltou com respeito, de maneira alguma.
jamais ele faria isso, né? Agora, existe também uma outra interpretação não tão comum. Bom, talvez o que eu vou dizer aqui choque muita gente, especialmente quem nasceu em lar evangélico, como eu e tal. Quem vem de uma tradição católica mais arraigada, talvez já tenha ouvido isso em algum momento da vida. Mas já vi alguns católicos defenderem que... como é que eu vou dizer? Bom, eu estou com 2 apologetas aqui, eles entendem mais do que eu disse. Mas que por trás desse texto existe um momento teológico muito importante, onde Jesus deixa de ser o filho de Maria para transformar-se numa espécie de marido espiritual dela. Já ouviu esse tipo de coisa, Jamil? Já vi. Mas em que das Escrituras a gente pode depender uma ideia dessa? Porque assim, a ideia, o raciocínio é chocante mesmo, mas o raciocínio é o seguinte: como é que o homem caiu no Éden? O homem caiu por causa da esposa dele, Eva. Eva levou o homem à queda. Como é que o homem é redimido? Pelo segundo Adão. Mas cadê a segunda Eva? A segunda Eva é Maria. Espiritualmente falando, óbvio, não tem nada de incesto. Imagina, na doutrina católica, sexo é só para procriação, mas, né? É uma ideia, né? Uma ideia sem nenhuma base bíblica. Ela passa a ter uma força mais, vamos dizer, cultural católica, né, do que qualquer uma outra coisa. E uma coisa que fica muito forte, a gente precisa ter atenção, é que ao longo desse momento, a partir desse momento, Maria praticamente desaparece do ministério de Jesus. Uma coisa também curiosa desse texto, Jesus, essa convivência familiar de Jesus, né? Ela, a partir desse momento, ela deixa de existir, né? Em que momento você vê de novo Maria com alguma interferência no ministério de Jesus que durou mais de 3 anos? Quando ela vai buscá-lo porque acha que ele está louco. Apenas, né? Mas são coisas muito pontuais, assim, no ensino dele ela não tem nenhum tipo de participação, ele não faz nenhuma menção dela ao longo do seu ministério, das suas pregações. Outras mulheres aparecem mais, né? Sim. Maria, Marta, Madalena, a mãe de Tiago e João. Mas esse é um outro insight do texto, Heber, essa convivência familiar de Jesus. Hoje a gente vive uma sociedade diluída, né? Que os valores familiares já não existem mais, o valor da família em si como instituição está sendo tão questionado. Você vê Jesus nesse convívio familiar. Está ele, a sua mãe e os seus irmãos nessa festa. Mostrando a importância da comunhão, dessa convivência social. Hoje a gente estava brincando aqui, eu conheço o pastor Rodrigo apenas virtualmente, né? Infelizmente a gente tem desenvolvido amizade desse tipo. Inicialmente até é legal, esses meios de contato. Mas isso deve nos levar a uma comunhão pessoal. Hoje a gente vive a época dos desigrejados, né? Gente que já não quer comunhão com a igreja local. E não é o que você vê na história de Jesus. Você vê Jesus indo para uma festa de casamento, prestigiando amigos, porque ao longo desses 30 anos, a família de Jesus foi amiga de muitas famílias. O próprio Jesus, amigo de muita gente, ele tinha colega de infância, de juventude. Foi um jovem normal até certo ponto. Então, esse também é um outro aspecto pedagógico, eu digo, nessa história. Essa submissão de Jesus a Maria, essa convivência dele com ela, ele acompanhando ela, pelo menos até esse momento, ele com os seus irmãos, ele numa festa, prestigiando colegas, amigos, e a gente tem perdido isso também ao longo desse tempo presente, né? Pastor Ursino, de novo, nos ajude aí com a cultura e com o grego. Quando Jesus fala mulher, que tenho eu contigo, essa expressão mulher é para negar o papel de mãe e transformar-se numa espécie de marido espiritual de Maria? Não, ou não tem nada de jeito nenhum. Acredito que não tenha nenhuma base bíblica para a gente afirmar isso. Acho até perigoso, acho até complicado, que pode até incorrer em heresia, né?
Mas eu acho até que, como o Evangelho de João ele é absolutamente teológico, né, diferente dos outros que são sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eu acredito que João ele tinha uma noção de que quando ele se refere a ela, todas as vezes, né, nunca a chama de mãe, mas sim de mulher, em uma referência a Gênesis 3,15. A gente poderia fazer essa conexão, porque lá diz, né, a primeira profecia messiânica, né, todos os teólogos hão de convir com isso, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, a semente da mulher. Então, a semente da mulher, quando Jesus se referia a ela como mulher, ele poderia também estar trazendo essa ideia à tona. Mulher, você é a mulher de Gênesis 3,15. Não Eva, né? Não Eva. Mas não Eva, exatamente. Muito bem colocado. Exatamente. Então, trazer à tona essa ideia de que ela seria a mulher escolhida para o cumprimento daquela profecia. Então, nesse sentido, aí sim seria uma questão de honra e não de vergonha ou de desprezo. Porque o Evangelho de João ele é absolutamente diferente dos demais e até é interessante lembrar que cerca de 80% do Evangelho de João é conteúdo exclusivo em relação aos outros evangelhos, né, os outros evangelistas. 80% é muita coisa. Isso né, é uma coisa muito interessante e instigante. O Evangelho de João foi, de fato, o último evangelho a ser escrito ou não? Entendo que sim. E aí, então por que os outros evangelistas deixaram de lado tanto material? Eu acho dada a intimidade de João com Jesus. João tinha um conteúdo de um prisma muito particular. Ele é identificado nos evangelhos como aquele que se reclinava, né? Uhum. Que estava sempre muito no círculo muito íntimo de Jesus, sempre naquele momento dos três mais íntimos está lá João, né? E ele acho que é aquele autor escolhido por Deus, né? Com uma percepção espiritual diferente, né? As pessoas são assim, Deus usa cada um dentro das suas percepções e João ele tem essa característica. Mas aproveitando ainda essa palavra, o Heber, sobre mulher, ela é muito claro nos evangelhos que ela não guarda nenhum tipo de sentido pejorativo. Uhum. Ela é o que a gente chama, né, no estudo dos idiomas de força de expressão, é uma expressão idiomática. Um hebraísmo, né? Um hebraísmo. E isso está dentro da cultura judaica. Uhum. Eu até selecionei pelo menos duas passagens. A de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Aquela mulher cananeia, depois daquela experiência, ele exclama, né, impressionado com a fé daquela gentia, ele declama no versículo 28, então disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Você vê que não está carregado de nenhum sentido pejorativo esse termo mulher. Parece que se dirigir à sua mãe desse jeito, parece que é estranho, mas dentro da cultura judaica não é. Depois, Lucas, capítulo 13, versículo 12, quando ele também faz essa mesma indagação. Olha, ora, ensinando Jesus no sábado, numa das sinagogas, veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade e tal, andava ela curvada, vendo a Jesus, disse-lhes, mulher, estás livre da tua enfermidade. E em muitas outras situações, Jesus usa essa expressão, mulher. Né? Claro que aí nesse caso, não precisa ter nenhuma conexão com Gênesis 3:15, né? Que a gente pode fazer isso no caso de Maria, mas esse hebraísmo, essa expressão idiomática da cultura judaica, né? Como tem na nossa, muita coisa. Sim. A gente usa aqui em português que não quer... O que é uma expressão idiomática? É aquilo que não quer dizer o que literalmente significa. A gente usa, por exemplo, chovendo canivete aberto, arregaçar as mangas, a vaca foi para o brejo, né? E tantas frases dentro do nosso vocabulário, do nosso idioma, que se o estrangeiro for traduzir isso ao pé da letra, não faz sentido nenhum na oração. Então, essa mesma explicação pode ser estendida também para o resto da frase, né? Não é chegada o que tenho eu contigo.
não sobre a hora, mas essa expressão, o que tenho eu contigo? O que tenho eu contigo também tem essa carga cultural idiomática. Né? É verdade. Tinha o fundador da escola Lessa, inglês para brasileiros, ele escreveu um não dicionário de não expressões. Ele pegou todas as expressões idiomáticas em português e traduziu para o inglês. A jogada era a seguinte: você memorizava umas 5 ou 6 dessas e quando tivesse 2 ou 3 brasileiros que conhecessem a coisa e um americano ou um inglês perto, era para ficar falando essas expressões em inglês. Tirar do sério, coitado, né? Coitado do americano não entender bolufas. Né? Enfim. Bom, pastor Rodrigo Ursino, era o reverendo Roberto Vicente Cruz Temudo Lessa, o jornalista da Folha de São Paulo e ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, já com o Senhor, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Só lamento não ter aproveitado melhor a amizade que ele tinha por mim. Todos os idiomas têm isso, né? Todos os idiomas. Todos os idiomas. Exatamente. Pastor Rodrigo, é verdade que João era primo de Jesus? Se você for a fundo mesmo, ele tinha um parentesco sim com Jesus. Assim como João Batista, o João, o discípulo, né? Ele mesmo se caracteriza, né, como discípulo amado. Inclusive, é até interessante que eu li alguns livros e alguns autores não tão ortodoxos assim, né, por assim dizer, eles até acreditavam a certo ponto que esse discípulo amado, o escritor do Evangelho, que recebe o nome de João, não fosse João, fosse Lázaro. Por vários motivos, né? E eles citam alguns, por exemplo, quando Lázaro morreu, Jesus chorou, e a Bíblia diz, Jesus chorou porque o amava muito. Né? Então, a única referência a um discípulo que Jesus amava, fora essa expressão que o próprio João dá, porque nós cremos que é João e sabemos disso através dos pais da igreja, mas esses outros autores acreditavam que fosse Lázaro por conta disso, porque o discípulo mais amado por Jesus, pelo menos diretamente demonstrado nas Escrituras, né, era o Lázaro, seu grande amigo. Inclusive, só aqui vai aparecer a respeito da sua ressurreição, também é material exclusivo, né, desse evangelho. Então é interessante, mas logicamente a gente sabe que não é, mas a título de curiosidade eu acho interessante, né? O pastor Jamias tocou num assunto importante também, quando ele falou a respeito do conteúdo, né? O senhor perguntou por que ficou de fora dos outros evangelhos, né? E eu acho que a resposta seria também na direção de que, como João é o último a escrever a respeito da vida de Cristo, a biografia dele, ele já tinha conhecimento, e o povo também tinha conhecimento, dos outros primeiros 3 evangelhos, dos sinóticos, né? Numa visão única. Então ele vai complementar esses outros evangelhos. Ele vai no sentido de contribuir, não de fazer um evangelho exclusivo, à parte, não. Ele faz no sentido de contribuição, porque ele sabia que a igreja já tinha contato com esses outros escritos, então ele vai fazer uma complementação deles. Por isso que 80% desse material é exclusivo de João. E eu acho que ele é tão feliz nas suas colocações que ele vai trazer o sentido teológico do evangelho. Né? Eu acho que Mateus, Marcos e Lucas, eles foram muito importantes no que eles escreveram, mas João, ele é totalmente teológico. Teológico e filosófico, né? Porque ele já começa, né, partindo da filosofia, por exemplo. No princípio era o verbo, né? O Logos na época em que ele escreve, dentro daquela questão filosófica que existia na Grécia e também pelo mundo, né? É muito importante. Então ele está dizendo, nesse princípio, o verbo, que é a razão, né, a razão encarnada, até anotei aqui, interessante que ele não usa a expressão Cristo porque é judaica. Ele não usa a expressão Senhor no início do Evangelho porque é grega, o Kyrios, né? Ele não usa o nome Jesus porque é um nome humano, mas ele usa o Logos, porque o Logos é filosófico. Logo, nesse contexto, é mundial, é universal. Então ele traz algo muito interessante à tona. A arquê, né, que os filósofos procuravam, os pré-socráticos, né, Heráclito e outros. Qual é a arquê? O princípio, a origem de tudo. Aí ele vai responder, esse princípio de tudo é o Logos, mas esse Logos não é o Logos que os filósofos estão dizendo. Esse Logos é Cristo, é a razão encarnada, é Deus
personificado. Olha que coisa interessante. Esse capítulo primeiro é quase que um hino, né? Sim. Agora, tem umas curiosidades, né? Então, se João era primo de Jesus, Tiago também era, porque Tiago era irmão de João, certo? Aí, vocês dois podem me ajudar, que vocês são professores de teologia. Por que o Tiago que morre na mão de Herodes é esse irmão de João? Porque tem um Tiago que morre na mão de Herodes, não é isso? Uhum. É esse irmão Tiago de é João? irmão de João. Então, tem um outro Tiago, que é o filho de Alfeu, O menor. o Tiago menor, que some, porque o Tiago que aparece em Atos é o irmão de Jesus, não é o Tiago menor. Por que não pode ser Tiago menor? Inclusive, tem lá na referência que quando os discípulos de Emaús voltam, não, Jesus já apareceu a Tiago e tal, não sei o quê. Não, é Paulo que fala que ele apareceu a Tiago, né? Eu não sei. Jesus apareceu para Tiago. E não é o Tiago discípulo, é o Tiago irmão de Jesus. Por quê? Então, essa questão é polêmica porque não existe consenso também entre os teólogos. Muitos dizem que era outro Tiago e outros dizem que era o irmão de Jesus. Por conta mais da carta, né? Acho que da carta que deixa bem evidente, porque o escrito de Tiago ele é muito semelhante ao que Jesus ensinava. Então ele tem muitas características que são peculiares e entrelaça-se ao que Jesus dizia. Então é exatamente por isso. Mas pelo contexto e pela linguística, né, por assim dizer, de Tiago. Aí se denomina que ele fosse esse Tiago, exatamente o irmão. Porque embora a gente discuta muito também, né, esse teor da carta de Tiago também, né? É tão debatida, né? Por quê? Desde Lutero, né? Chamada por Lutero a Epístola de Palha. De palha. Mas ele traduziu. Não é? Ele não gostava da carta de Tiago. Se pudesse, ele teria arrancado da Bíblia. Por causa da ênfase nas obras. Foi temente, né? ênfase nas obras. Então, é a velha história. Ele não gostava por causa da ênfase nas obras e tal. Mas aí que tá. Então, tem uma coisa interessante. A gente imagina Maria como uma mulher muito dócil, muito doce, tudo quanto é filme ou retratação, Maria aparece sempre como uma santa mulher, né? Mas assim, muito, muito gentil. Se de fato Jesus, Tiago e Judas, que escreve também, são filhos de Maria, são irmãos de Jesus, eu acho que Maria não era tão doce assim não, porque eles dão canelada. Jesus dá canelada, Tiago então nem se fala, né? Hipócritas, vocês são, como é que ele fala lá? Vocês querem ser amigos do mundo, pois então vocês se constituem inimigos de Deus, chorai, lamentai, pranteai para ver se Deus vai perdoar e tal, né? Ele xinga os ricos, os opressores, só falta rogar praga. Chama os irmãos de demônios. Ele roga a praga, Ele né? chama os irmãos de demônios. Ele diz assim, vocês creem no que Jesus disse? Aí a resposta é retórica, lógico, cremos. Pois é, os demônios também creem e obedecem, ou seja, vocês creem, mas não obedecem, vocês estão fazendo igual aos demônios. E Judas não fica Parece atrás. que ela era meio mandona, né? Então, aí que tá. Pelos filhos, a gente vê que Maria não era personalidade, assim, né? Então, ela vai lá, nesse texto que a gente está debatendo, ela vai lá inquirir Jesus e resolver o problema. Depois ela vai e fala para os servos, olha, façam tudo do que ele vos mandar. Né? Ela dá ordem para os servos, quer dar uma ordem para Jesus, depois vai buscar Jesus no meio do ministério. O que não é demérito nenhum. Não. De jeito nenhum. Era uma mulher proativa. E eu acho que isso faz sentido porque, segundo a gente imagina, José morreu muito cedo, né? Sim. E ela tem que ocupar esse papel, né? Esse papel de mãe e pai, né? Fazer a vez, né, da falta de José na criação, né, dos filhos. Então ela é uma mulher forte, né? Fortíssima. A pessoa mais forte que eu já vi, porque ver o que fizeram com o filho dela ao pé da cruz e nem desmaiar, sem dúvida, eu não aguentaria. Bom, a gente vai continuar esse debate daqui a pouco, mas antes eu queria pôr você aqui na tela, né? É a hora do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só.
A primeira foto de hoje é daqui da capital paulista, pastor Paulo Hernandes. Vamos lá. Cadê o pastor Paulo? Olha ele lá. Pastor Paulo. Já que o senhor é daqui da capital, irmão, vem assistir a gravação ao vivo aqui, né? Se o convidado não vier, a gente põe o senhor na poltrona. Não tem problema nenhum. De Itaim Paulista, também em São Paulo, a Valdirena Maria. Oi, Valdir, tudo bom? Deus abençoe você. Muito bonita a foto. Obrigado pela sua audiência. Também está convidado a aparecer aqui. Agora, lá no Espírito Santo, na terra do Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim. É a Sirlene Silva Nascimento. Eu, quando estive aí na sua terra, eu fui 2 vezes, Sirlene. Eu fiquei impressionado com a quantidade de mármore, né, que tem lá. Tem várias... muita mineração de mármore lá em Cachoeiro do Itapemirim. Em Pedro de Toledo, perto do litoral paulista, nós temos a Sueli Berilo Freitas assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado pela sua audiência, Sueli. Deus te abençoe. No interior de São Paulo, em Sorocaba, a Raquel e a Maria Calixto. Né? Raquel e a Maria Calixto assistindo ao Vejam Só juntas, 2 gerações diferentes, olha que beleza. E a última foto foi lá do Maranhão, Passo do Lumiar, a Maria Cátia e o Cláudio Costa, né? Muito legal também assistindo juntos ao Vejam Só. Ficou bonita a fotografia, parabéns. Deus abençoe vocês. A gente vai para o intervalo, voltamos já com a continuidade do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecer o carinho da sua audiência. Pastor Janierson, o senhor mesmo mencionou que Maria precisou esperar 30 anos para ver Jesus, né? E ainda assim ele dá uma rateadinha e tal, né? Ele não queria começar o ministério dele naquele momento? Não queria. Ele queria, mas ele queria começar sem interferência humana, né? Uhum. Acho que esse é o ponto. Nem da sua própria mãe. É o que eu estou dizendo. A gente mitifica tudo, mas Jesus tinha um trato natural com a sua mãe. Imagina que é o que eu estou dizendo. Eu acho que em outros momentos ela pegou um pouco no pé dele. E aí, não vai, né? Começar alguma coisa assim. Uhum. E acho que eles tinham esse tipo de conversa. Que hora, né? Você veio para ser o Messias e nada, né? Então aquelas histórias... Fica imaginando a liberdade que uma mãe tem com um filho de perguntar coisas íntimas. Uhum. É natural que Maria tivesse com ele. Não é lógico. Né? Mas ele queria começar, ele tinha consciência da sua hora, do momento, como Deus, né, que ele é. Ele não estava em dúvida quanto ao momento. Ele quis fazer as coisas segundo a vontade do Pai. Né? Então, mas que hora que não tinha chegado? Explica a sua primeira fala. Isso. A hora seria bom a gente recorrer a alguns textos bíblicos que são até muito objetivos dentro do próprio livro de João. Né? Por exemplo, você vai para o capítulo 7, eu selecionei várias passagens. Capítulo 7, versículo 6, Jesus diz assim: Disse-lhes então Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Aí já está o ministério já está em pleno vapor. Uhum. Mas o vosso tempo sempre está presente. Depois do capítulo 7 ainda, no versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, né? Mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Aí falando de novo da sua hora. Que hora é essa? João capítulo 8, versículo 20. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, porque o começo do ministério de Jesus ele estava sempre presente no templo. Depois ele vai se afastando do templo e já não volta mais para Jerusalém até a sua volta a Jerusalém para ser morto, né? Mas esse começo, até o capítulo 8, capítulo 12, ele está muito presente no templo. É o que acontece no capítulo 8, verso 20. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Respondeu Jesus, aí João 12 e 23. É chegada a hora
de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dar muitos frutos. Então, é o começo do fim. Ainda não era em definitiva a sua hora, mas já estava muito próxima. Agora a minha alma está perturbada. Aí João 12, 27. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Capítulo 16 e 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E o capítulo 17, verso 1. Falou Jesus assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Então, dentro do projeto de Deus, a hora de Jesus é a hora da sua crucificação, onde que estaria culminada a obra de redenção, né? Na cruz e na sua ressurreição. Então, especificamente é essa hora. Uma vez que você entendeu isso, que a hora que Jesus está falando não é a hora do começo do seu ministério, nem da realização de um primeiro milagre, praticamente você resolve a dúvida desse texto. Não. Ele fala assim, não é chegada a hora de eu começar o milagre, mas ele fez o milagre. Não é chegada a minha hora, não a hora de realizar o milagre. Literalmente o texto ele se refere a essa hora da sua glorificação, que é a hora da morte. Mas isso não tinha nada a ver com o que Maria estava pedindo? Não, mas ela queria que naquele momento coincidisse. A ideia é essa. Ela, nessa ansiedade dela, ela queria que culminasse. Queria que ele se revelasse. Isso, ela queria que culminasse. Naquele momento ele realizasse um milagre extraordinário, e ali estava uma oportunidade ótima, mas ao mesmo tempo ele se revelasse como Filho de Deus, salvasse o mundo, salvasse a nação de Israel, colocasse para arrebentar a partir dali. Ela não tinha noção da cruz ainda, né? Naturalmente, nem os discípulos, depois que andaram com ele, não compreendiam. Só Jesus que só Jesus. Então eles não entendiam bem ainda, mas ela entendia que o começo do ministério dele seria a revelação dele como Filho de Deus, Salvador do mundo, Salvador de Israel. Por isso que ela faz essa sugestão, é mais ou menos aquilo lá do capítulo 17 de Mateus, que a gente já debateu aqui do Monte da Transfiguração, né? É uma proposta meia indecente ou indevida, meio imatura de Pedro, né? Vamos fazer aqui uma barraca para vocês três, a gente fica aqui em cima. O cara perdeu a noção, então ela está falando coisa com coisa. Certo. Pastor, se o senhor permite, eu acho que é interessantíssimo a gente lembrar também, destacar, que no Evangelho de João, o assunto é absolutamente um só. Mostrar que Jesus é Deus. Esse é o propósito do livro de João, né? Então ele vai demonstrar isso de uma forma muito, muito extraordinária. Ele é muito metódico, né? Eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer de cabeça, que João ele vai, por exemplo, demonstrar uma questão que os outros evangelistas não demonstraram. A questão, por exemplo, do número 7. Vai aparecer muitas vezes no Evangelho de João e também no Apocalipse. Por isso, né, se creem também, por conta disso, que ele é o autor do Apocalipse. Ele mesmo teve as revelações lá, na ilha de Patmos. Por exemplo, ele vai dizer aqui cerca de 7 palavras-chave. As 7 palavras-chave de João são luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer e mundo. São 7. 7 são sinais a principiar pelo que é o do tema, né? Que é a transformação da água em vinho no capítulo 2, a cura do oficial do rei no capítulo 4, o enfermo em Betesda no capítulo 5, a multiplicação dos pães. Inclusive este milagre é o único milagre que aparece em todos os 4 evangelhos. É o único. E ele também aparece então em João. O quinto milagre, o quinto sinal, ele andou sobre as águas no capítulo 6. O sexto é a cura do cego de nascença no capítulo 9. E o sétimo, talvez o mais importante, a ressurreição de Lázaro. Depois ele vai também aplicar 7 sermões extensos, teológicos. Primeiro para Nicodemos, segundo para a mulher samaritana. Você vê que os 2 primeiros são individuais, né? Terceiro, para a multidão no capítulo 5. Quarto, para a multidão no capítulo 6, onde ele vai se revelar como o pão da vida. O quinto, na festa dos tabernáculos, quando ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. O sexto, para todo o povo,
no capítulo 8, quando ele diz que ele é a luz do mundo, e no 7º sermão ele vai dizer que ele é a porta, que ele é o bom pastor. E também as 7 declarações, eu sou, né? A começar do capítulo 6, versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida. Depois no capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Depois no capítulo 10, versículo 7, ele vai dizer, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Depois no capítulo 10 ainda, no versículo 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então essa declaração, eu sou, ele está atribuindo a si mesmo a divindade. É isso que João faz com perfeição. No capítulo 14, né, versículo 6, que é o mais conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, você vê que ele não diz ninguém vai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. No capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também a última declaração, eu sou, né, como divindade, está no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então isso aqui é muito interessante. No capítulo 8, ele também vai destacar isso, quando ele está falando com os fariseus, com os religiosos, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia. Então, eu acho que João ele é especialista em mostrar essa questão, e a resposta que ele coloca a Maria, ainda não é chegada a minha hora, é absolutamente retórica, como ele vai usar em todo o livro. Eu até separei algumas aqui expressões desta, por exemplo, 7 dessas expressões que Jesus falava e ninguém entendia, porque ele falava espiritualmente, ele falava de uma forma a atribuir coisas futuras, que é a prolepse interna que eu disse no início, né? Que é você chamar atenção para um assunto futuro, mas que ainda não foi revelado totalmente, para prender a atenção do leitor. E ele fez isso com muita maestria. Aí, por exemplo, no capítulo 2 ele vai dizer aquela expressão que é o tema, ainda não é chegada a minha hora, para a pessoa questionar, mas que hora é essa então? Aí ele vai ter que prescrutar o livro e lê-lo. A segunda, derrubem o templo e eu reconstruo em 3 dias. Ninguém entendeu nada. Todo mundo pensava que ele estava falando literalmente, não era espiritualmente. Depois ele vai falar para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o Nicodemos, que era um mestre, não entendeu. Como assim? Vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe? Então, isso mostra que Jesus falava espiritualmente e ninguém entendia. Depois ele vai dizer, por exemplo, a mulher samaritana, se você soubesse quem te pede dessa água, você pediria e eu te daria água viva. Ela disse, que água viva é essa? Né? Me diga que eu estou cansada de vir aqui todos os dias puxar água desse poço, que isso era um trabalho feminino, né? Então eles não entendiam o que Jesus dizia. No capítulo 4 ainda, Jesus diz para os discípulos assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, vocês não podem comer. Aí eles dizem, poxa vida, mestre, a gente foi comprar comida, o senhor não avisou nada, se a gente soubesse, tinha comida, essa comida, cadê? Aí ele responde, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então você vê que as expressões de Jesus em João, especificamente, são espirituais, né? Aquela que eu acabei de citar no capítulo 8, eu conheci Abraão, aí o povo fica revoltado, você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão, se antes que Abraão existisse, eu sou. Então era uma referência espiritualizada. E na última expressão, quando ele fala para Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar, quando Lázaro morreu. Ele disse, não, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar. A ressurreição do último dia. Ele disse, não, ele vai ressuscitar agora. Foi lá e ressuscitou. Então, dessa vez, era para ser entendido literalmente e não foi entendido literalmente. Então, você vê que João ele faz uma estrutura toda baseada no 7 para demonstrar que Jesus é Deus de uma forma que os judeus entendessem e que os gregos também compreendessem. E essa expressão, que tenho eu contigo, ainda ela aparece no Antigo Testamento, né? No Exatamente. Caso de Davi, quando ele está sendo perseguido por Absalão, e ele vai perguntar para... Absalão? Pelo seu filho, né? Sim. Ele vai questionar Abissai, né? Filho de Zeruia, um dos seus valentes, né? Um dos seus soldados de elite, que quer matar esqueci o nome dele agora, filho de Mefibosete. E aí ele está Simei, né? Ele está rogando praga contra Davi, e aí Abissai quer arrancar a cabeça dele. Aí Davi fala assim, o que eu tenho contigo, Abissai, filho de Zeruia? No mesmo contexto, né? E a mulher sunamita, né? Que ela ela recebe o profeta, tem aquela multiplicação de farinha lá e o azeite, e o filho dela morre,
E ela também, quando o Elias pede para chamar o filho dela, e o filho dela está morto, ela usa a mesma expressão: que tenho eu contigo, homem de Deus? Então você vê que são o que a gente chamou aqui, né, de expressão idiomática, né, uma coisa que está na cultura judaica. Que por sinal muito bem traduzido, deveria ser traduzido assim mesmo, não deveria ser traduzido de outra forma, senão não é perde. Desrespeito, é é como que se desse dizer o seguinte: você não sabe o que está acontecendo. Você não tem noção do contexto que isso aqui está envolvido no mundo espiritual, alguma coisa. E é o que Davi fala para Abissai. Ele fala assim: olha, Deus está mandando Simei me amaldiçoar. Porque eu realmente sou um homem sanguinário. Você não está entendendo que ele está fazendo isso. Deixa ele xingar mesmo. Bom, o nosso querido Zeca foi atrás de respostas para a pergunta tema de hoje. Vejam só. A passagem que Cristo transformou a água em vinho, ele fala para Maria que ainda não havia chegado a hora, mas mesmo assim ele faz o milagre. Por que será que isso aconteceu, ou o que a gente pode aprender nessa passagem? Bom, assim, não chegava a hora, mas eles estavam precisando, né? E Deus, ele sempre vem com a resposta quando a gente mais precisa. Então, assim, Deus sempre vai fazer as coisas quando a gente precisar. Então, acho que ele fez justamente por causa disso. A gente tem que, assim, entender que as coisas são no tempo de Deus. Então, mesmo ele falando que não era a hora, como ele viu que precisava, ele fez porque ele quis, né? Porque precisava. Então, as coisas são no tempo de Deus, realmente. Então, é isso. Porque Deus é Deus, né? Então, ele faz, né, o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. E como a minha amiga Amanda disse, isso é realmente verdade. Naquele momento, eles estavam precisando. Então, isso é uma forma de Deus mostrar o poder, a magnitude dele, né? Do que ele pode fazer, entendeu? Na verdade, a transformação da água em vinho, eu entendo que representa as nossas vidas, né? À medida que nós aceitamos Cristo como Salvador e Ele entra em nós, há uma transformação, né? Da água para o vinho, ou seja, do velho para o novo, uma transformação, porque o vinho, ele traz alegria. E o próprio Davi diz que quando ele estava muito triste, em pecado, ele pedia para que Deus nos desse a alegria da salvação. Então, nós podemos dizer que seria essa transformação. É nessa passagem que ele queria ver a felicidade de um casamento. Ainda que não foi a hora, ele não quis destruir uma coisa que estava sendo selado aquele dia. A gente pode aprender que, mesmo não sendo a hora, mesmo não sendo o momento certo, Jesus está sempre de braços abertos para nos apoiar em tudo e selar em tudo nas nossas vidas. Aspectos interessantes que o pessoal comentou. Embora eles estão fazendo uma confusão aí com a hora, com o começo do ministério, mas essa bênção para o casamento também é um outro aspecto didático do texto. Mas vocês, como bons pastores evangélicos e pentecostais, estão evitando a questão mais complicada da história. Né? Vinho, gente. Exato. Vinho. Jesus não podia ter feito outra coisa lá, sei lá, né? Tinha que começar o ministério dele. Quantos litros de vinho ele fez lá, pastor? Nossa, foi muita coisa. Eu não me lembro ao certo agora a medida. Não sei eu calculei. O senhor calculou? Então diga lá, irmão. Porque realmente a questão do vinho, eu pensei que até a gente ia passar por ela. Tá. É a mais complicada, porque se você for para os estudiosos, os eruditos do Novo Testamento, todos eles vão concordar uma coisa, que a palavra vinho no grego, oinos, né, tanto no grego como na tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, eles utilizam essa palavra. E ela tanto pode se referir ao suco da uva, não fermentado, como também pode se referir ao vinho fermentado. Então, qual vinho Jesus multiplicou é uma polêmica. Acho que daria até... Ele transformou. Que transformou, exatamente. Ele criou. Exatamente. Então, essa questão do qual tipo de vinho que Jesus fez, ela é interessante. Alguns dizem, pela fala do mestre Sala, que esse era o bom vinho, e a expressão bom vinho seria do vinho não fermentado, aquele que não embebedava e não sei o quê, mas a gente não tem como afirmar categoricamente que tipo de vinho foi aquele, porque pela cultura a gente sabe que o povo bebia mesmo. Então fica difícil, sendo uma festa de casamento. É até interessante lembrar também que Jesus, ele estava ali e dá a entender que ele foi convidado com a família. Ele não estava, passou por ali, vamos entrar aqui nessa festa. Porque ele sai da Galiléia e vai para Caná, e não era tão perto.
né? Quem teve oportunidade, eu já estive lá em 2013, é muito interessante, a cidade não é tão perto um lugar do outro, e Jesus estava lá com a família. Acho que daí vem o interesse de Maria de tentar intervir, porque dá a entender que eram parentes de Cristo, ou parentes de Maria, diretamente. Ela estava envolvida na festa. Exatamente, estava tão envolvido que quando acabou... ela recebeu um pedido de socorro de uma situação vexatória. Exato, acabou, ela foi recorrer a quem? A quem poderia fazer alguma coisa, que seria impossível trazer. Esse assunto ainda estava assim... Ainda estava em off, né? Ninguém, só o noivo e meia dúzia sabia, né? E ela, né? Isso. Ela era íntima. O mestre Sala não sabia. O dono, o chefe do cerimonial não sabia. Porque geralmente a festa durava uma semana, né? A festa judaica de casamento, não todas, mas geralmente durava 7 dias. Então, muito tempo. Quanto vinho Jesus fez, pastor? Na conta, né? São 6 talhas. Metretas, né? Metretas em torno de 40 litros. E se tinha talhas que variavam de 2 metretas a 3 metretas, nós temos aí entre 480 a 720 litros. Eu fiz questão de calcular para saber muita coisa. Que gole é esse, rapaz. Não, mas ninguém tomou isso tudo. Era uma semana de festa. Tinha que durar. E Jesus fez para não faltar, certo? Essa é outra lição. É a abundância, né, de alegria. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Então, mais uma vez, esses aspectos pedagógicos, didáticos do texto precisam ser lembrados. Quando Jesus faz em abundância, ele está fazendo, não significa que todo mundo bebeu e que beberam tudo. Isso é muito... A gente fica com medo de batizar esse vinho como vinho com fermentação alcoólica, com esses subterfúgios. Mas o fato é que nem todos beberam e nem beberam tudo. Ficou lá uma quantidade Eu não acredito que Jesus teria feito um milagre e esse milagre provocado uma embriaguez de alguém. Isso foge da lógica, né? Foge da lógica. Completamente da lógica. Inclusive, reverendo, eu até lembrei de colocar aqui, porque quando se fala ainda não é chegada a hora, existem 2 respostas possíveis. Essa que nós estamos dando, que esta hora era a hora da glorificação, da crucificação, e consequentemente esbarrando em algumas profecias do Antigo Testamento, do vinho que seria produzido em abundância quando a era messiânica chegasse, que está lá em Jeremias 31:12, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Jeremias 31:12 fala sobre essa profecia, quando o Messias estivesse, abundaria o vinho bom. Em Oséias 14:7 também fala: os que habitam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, a fama de Israel será como do vinho do Líbano. E também em Amós 9, 13 e 14, que fala sobre essa questão do vinho em abundância. Então dá a entender que ele disse, ainda não é chegada a hora, mãe ou mulher, né, no contexto do capítulo 2, de que essa era se estabeleça. Esse tempo, porque hora, como eu disse no grego, ela também tem essa intenção. Mas pela sua fala, você não crê que seja vinho alcoólico? Não, eu creio que era vinho por causa do mestre Sala e por causa da palavra de Paulo a Timóteo. A gente tem que fazer uma contextualização que muita gente esquece. Nós estamos falando do 1º século da era cristã e da Palestina. Água escassa e principalmente água boa de beber. Água que nós chamaríamos hoje de potável. Né? Tem uma cena do filme De Volta para o Futuro, se não me engano, o 2, quando ele volta para o Velho Oeste. Lembra disso? Não lembro, vagamente. Ele volta para o Velho Oeste, sofre um acidente, porque o enredo é sempre o mesmo e tal, e ele acorda na casa da mãe dele, né, que ainda é uma adolescente e tal, e aí ele tem sede. E quando botam um copo d'água para ele, é uma água barrenta, porque é água de poço, certo? Imagine no 1º século como é que era. Então, o que eles faziam? Eles usavam o suco da uva, porque a água não estava contaminada, o suco não está contaminado, e mata a sede, né? E depois que ele fermenta, é que não tem mais perigo nenhum. Por isso que Paulo manda adicionar na água, porque o que Timóteo tinha era diarreia, certo? Aí você bota um pouquinho de vinho naquela água contaminada e a fermentação vai matar as bactérias e ele pode beber. Inclusive também um texto da ceia, né, reverendo? Texto da ceia. Paulo disse para
esperar um pelos outros, porque senão um come demais e outro embriaga-se. Embriaga-se. Então, não vejo problema em ser o vinho alcoólico, mas claro que ninguém se embriagou porque Jesus não permitiria isso. Foi ele que fez. Eu não sei, viu, Weber? Eu não sei. É possível que alguém já tivesse um pouco alegre na festa. Porque é possível que alguém já tivesse alegre na festa. Ah, tá. E Jesus, a gente não sabe se ele ficou até o final. Primeiro, que ele não chega no começo. Segundo, se ele ficou até o final. Verdade. Né? Mas essa questão da quantidade do vinho, que possivelmente geraria embriaguez até o final da festa, isso também é da responsabilidade de quem está na festa. Porque a gente pega, por exemplo, eu vejo assim um paralelo entre essas coisas que Deus faz em abundância, a transformação ou a multiplicação dos pães. Porque a bebedice é pecado e a glutonaria também. Sobraram 12 cestos. Para que tanto cesto? Então, comeram até pecar. Olha, o problema nosso é que o tempo acabou. Infelizmente não foi suficiente, eu tenho que entregar o sinal. Agradecendo ao pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, que completa 14 anos. Vá nos visitar. Domingo agora é ceia do Senhor, estamos falando de vinho. A gente usa o suco lá, né? Mas vai participar da ceia do Senhor conosco. Amém. E ao pastor Rodrigo Ursino, que é pregador itinerante do Ministério Belém da Igreja Assembleia de Deus e professor de teologia. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br. Você pode endereçar seus e-mails, fazer convites, eles estão à sua disposição. Vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da grade, né? Quem é? Ronaldo Teles, lá de Salvador. Eu preciso conhecer Salvador. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.